Semifinal da Copa do Nordeste entre Sport e Fortaleza, duas potências da região. E a partir de agora a gente vai discutir as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Copa do Nordeste, reta decisiva, semifinais neste domingo. E a gente vai falar agora de Sport e Fortaleza, né? Duas potências da região decidindo uma vaga na Lampions do Nordeste. E quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos analisar a semifinal de Copa do Nordeste, a maior competição regional do país. Vamos trazer contextos de Sport e Fortaleza, informações e estatísticas para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Inclusive, Série A tá parada, né, nesse final de semana, então a Copa do Nordeste é a principal atração do futebol brasileiro aí. Mundial, né, porque as ligas europeias também já estão acabando. Exatamente. Então a Lampions aí, não deixando os fãs de futebol órfãos, né? Perfeito. Jogo 6 horas da noite ou da tarde, dependendo do seu ponto de vista, lá na Arena Pernambuco, tá? Jogo único. Não tem vantagem para ninguém, empatou é pênaltis, o Sport vai jogar em casa porque teve melhor campanha aí nas fases anteriores. Então a gente já aproveita para ver as equipes em números, né, como chegam em números, né, o Leão da Ilha e o Leão do PC. Perfeito, duelo de leões, leões, né? Leões nordestinos. É. Pois é, são duas equipes aí que o momento recente, se a gente puxar um recorte um pouquinho menor dos últimos jogos, não é tão bom assim. Né? Mas pontualmente, eu diria que está um pouco mais a favor do Sport. Porque por mais que venha de uma eliminação na Copa do Brasil, né, ele vem de uma vitória e o último jogo foi 1-0 diante do Galo. Foi eliminado porque perdeu o primeiro jogo de 2-0, mas o Sport jogou muito bem. Assim. Foi no detalhe. Né? Poderia ter levado para os pênaltis tranquilamente. Sim, contra um dos melhores times do país, né? O Atlético Mineiro que hoje joga muita bola, né? Já tem alguns anos que tem um grande projeto. O Sport não só bateu de frente, como foi superior. Enquanto lá do Fortaleza, o momento realmente é de fragilidade gigante, né? A galera lá, inclusive, tá chamando de empataleza. A gente tem um recorte aí de 5 jogos que o Fortaleza perdeu 1 e empatou 4. Mas se a gente puxa um retrospecto de 7 partidas, esse número de empates ele só para 6. São 7 jogos consecutivos sem saber o que é vitória do lado do Leão do PC. E aí, conforme o Fábio mencionou, tem um grande detalhe aí que é jogo único, né? Jogo único na casa do Sport. Devemos ter um bom público, né? O jogo domingo lá na Arena Pernambuco. Então eu vejo um pouquinho de favoritismo pro lado do Leão da Ilha. Bom, só dando uma atualizada nas classificações, né, tanto do Sport na Série B como do Fortaleza na Série A. Na Série B, o Sport é o terceiro colocado com 12 pontos, né, vem de 2 derrotas, mas começou bem, né, com 4 vitórias, muito bem, né? 4 vitórias consecutivas e perdeu 2. E na Série A, o Fortaleza tem 7 pontos, né, o 11º colocado, é um time que empata muito, né, mas está ali no meio de tabela, enfim, competição também começando nas duas principais divisões do futebol brasileiro. Matheus, média de gols, os times marcam parecidas e uma média até alta, né? Mais de 1,5 gol a favor por jogo, defesas ali também parecidas, o Sport tem uma defesa um pouco melhor, mas também joga competições de um nível abaixo, né? Joga a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, enquanto o Fortaleza aí disputa a Série A. Sul-Americana, né? Sul-Americana, é isso que eu ia entrar nesse detalhe, né? Porque no início do ano ali eu diria que até é bem semelhante, né? Campeonato Cearense e Pernambucano, acredito que não tem tanta diferença. Os dois também disputaram a Copa do Nordeste, obviamente, mas o Fortaleza teve o adicional de disputar a competição internacional, né? A Sul-Americana, o Leão do PC, que já vai aí pro seu 6º ano consecutivo jogando a Série A. É um recorde aí, inclusive, do futebol nordestino, né? Mas trazendo para um contexto mais atual, vamos trazer agora os padrões das equipes, né? Nuances que a gente observou dos confrontos recentes desses dois times para conseguir construir uma linha de raciocínio para esse confronto. Né? Do lado do Sport, a gente traz uma estatística de toda a temporada, beleza? Em 2024, o Leão atuou 18 partidas atuando como mandante. Né? Vale salientar, inclusive, que todos esses jogos foram na Arena Pernambuco. O Sport não está com a Ilha do Retiro à disposição, porque está passando por reformas ali no gramado. Né? Isso eu acredito, inclusive, que tira um pouquinho da força do Sport, mas ainda assim é um time que está muito bem jogando dentro de casa. Né? Só tem 2 derrotas em 18 jogos, e essas 2 derrotas, inclusive, eu acho que a gente pode até relativizar um pouco, porque uma delas foi lá no início do Pernambucano, foi o 2º jogo como mandante do Sport no ano, perdeu para o Retrô, e essa outra foi uma derrota recente, né, o último jogo da Série B do Sport, no qual perdeu para o Avaí de 2-1, foi uma virada
sofrida, 2 gols nos acréscimos, mas que o Sport estava com 2 a menos. Então, assim, foi muito por demérito do Leão da Ilha. Né? Então, assim, essa força do Sport atuando em casa a gente tem que considerar, ainda mais levando em consideração que o time vem de uma boa vitória diante do Galo, empolgou sua torcida que promete ter um bom público. Né? Então, o fator casa predominante a favor do Leão da Ilha. Agora, a favor do Fortaleza, a gente já destaca justamente esse retrospecto recente negativo. Né? O time vem de 7 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. 6 empates, né? Uma derrota, perde pouco, mas também ganha pouco, né? Em relação aos confrontos diretos, né? Nos últimos 8 jogos, menos do que 2,5 gols aí em cada uma dessas partidas. Lembrando que as equipes se enfrentaram, né, na primeira fase dessa Copa do Nordeste, também na Arena Pernambuco, foi 1-1 o placar. E lembrando que esse jogo tem um componente emocional importante, tá? Foi nesse jogo que o Fortaleza sofreu um atentado da torcida organizada do Sport, né, após o jogo. Então tem esse fator emocional / motivacional aí para o Fortaleza, que a gente também pode colocar ali como um ingrediente dessa partida, Matheus. Acredito que em termos de torcida, inclusive, pode até ser um pouco motivacional, porque está havendo uma grande mobilização da torcida do Fortaleza para se fazer presente nesse jogo, né? Já foram confirmados mais de 20 ônibus, eu vi, de torcedores do Fortaleza. Então teremos casa cheia lá na Arena Pernambuco. Vamos trazer agora, em termos de odds, lá no nosso Momento Bet Nacional, né, para analisar como esse contexto pode se inserir nas cotações que o site oferece e a gente buscar oportunidades. Né? Logo de cara a gente já vê que o Fortaleza está sendo tratado como favorito. Né? De fato, acredito que o Fortaleza tem um elenco mais qualificado, porém, colocando todos esses ingredientes aí que trouxemos pré-jogo, eu colocaria os dois times no mesmo nível. Eu acho até que a odd do Fortaleza está baixa, certo? A gente tem uma cotação aí de 2,28 a favor do Leão do PC e de 2,87 para o Sport. O que você acha, Fábio? Você imagina... Qual é o seu palpite? Eu gosto do seu palpite. Eu acho empate. Fortaleza em campo? 1-1. Tá empate. 1-1, né? Cara de empate, né? Eu acho que o Fortaleza é leve favorito, mas muito por ser um time de Série A e tudo mais. Fez uma boa partida também contra o Vasco, né? Foi eliminado, foi um bom jogo até. Foi eliminado, mas foi um bom Vacilou jogo. muito. O problema do Fortaleza é a defesa, tá? O sistema defensivo do Fortaleza deixa muito a desejar. Levou 3 gols do Vasco. O Vasco nem finalizou tanto, né? O Vasco chegou e fez o gol. Mas eu acho que as odds já mostram um jogo equilibrado, né? Odds altas aí para os dois times, né? Então já dá para ver que não tem um favorito muito claro. A casa de aposta o Fortaleza, eu acho que é muito por ser um time de Série A. Na última vez que se enfrentaram aí na Arena Pernambuco foi empate, então eu acho que, levando tudo isso em consideração, até não acho absurdo o Fortaleza ter um leve favoritismo, mas o Sport deixou uma ótima impressão contra o Atlético Mineiro, né? O último jogo do Sport faz acreditar que o Sport pode muito bem vencer o Fortaleza e avançar para a final. E eu acredito que a gente tem que considerar o fato de que o Sport tem um poderio ofensivo muito forte, né? Contra o Atlético Mineiro, inclusive, eu não vou dizer que a classificação não veio, mas o time não marcou pelo menos 2 gols ali, muito porque falhou, né, no momento final, na finalização, de fato. Construiu muito bem. Né? Inclusive tem a lei do ex aí, né? Romarinho é titular do Sport, ex-jogador do Fortaleza, quem sabe não pinta. Né? Eu acredito que seja um jogo para gols. Diferente do retrospecto recente em confrontos diretos, né? Sport e Fortaleza, a gente observou que nos últimos 8 jogos, em todos saíram no máximo 2 gols. Eu tenho uma expectativa de gols para esse confronto. Se vai sair mais de 2, eu não sei. Inclusive, o meu palpite aqui é 1-1. Mas eu imagino pelo menos 2 golzinhos, um golzinho para cada lado. Né? Então vamos mirar nisso nesse jogo. Eu também confio mais no ambas marcam do que o mais 2,5. Porque pode ser um jogo mais truncado, nervoso, né? Pelo último jogo que teve, pelo acontecimento do atentado. Mas eu acho que é um jogo que tá uma cara de 1-1, assim. É claro que é muito arriscado a gente dar um placar seco, mas eu acho que é mais confiável o ambas marcam para esse jogo. Em termos de gols, a gente teria aí 2 opções atrativas. Eu destaco aqui o mais de 2 gols, né, não o 2,5, vale lembrar, o mais de 2 gols o dinheiro é devolvido, caso saiam 2 gols, pagando 1,56, mas vou trazer aqui o que o Fábio acabou de mencionar. Por quê? Porque a gente tem uma odd mais atrativa no ambas marcam, beleza? A produção arrasta um pouquinho aí para baixo, a gente tem uma cotaçãozinha de 1,83, que é uma odd muito boa. Imagino muito que vai sair 2 gols aí, pelo menos um para cada lado, né, nesse confronto. Vale lembrar que o Fortaleza vem de um duelo contra o Vasco, foi 3-3, né, o time conseguiu marcar 3 gols fora de casa. Não tem uma defesa muito forte, conforme o Fábio mencionou, então eu acredito que o Leão vai conseguir deixar, o Leão da Ilha, né, vai conseguir deixar seu golzinho também. Então eu imagino que o ambas marcam é uma alternativa muito interessante para esse confronto aí, pagando 1,83. A gente teve ambas marcam em vários jogos do Fortaleza recente, né? A maioria dos contra o empates Vasco, 3-3, 1-1 contra o Botafogo, 1-1 com o Boca, 1-1 com o Bragantino, 1-1 com o Cruzeiro, né? Claro que teve 0-0, né? Teve 0-0 com o Corinthians e com o Vasco no jogo de ida. Mas eu acho que são 2 equipes ofensivas, né? Eu acho que isso
leva a crer que vai ser um jogo que vai ter gols, né? Não sei se vai ter tantos gols assim, mas eu acho que pelo menos 2 é uma probabilidade alta aí para esse confronto. Então, Matheus, aproveitando, repassando aí a dica do Tipster para Sport e Fortaleza. A nossa dica do Tipster para esta semifinal de Copa do Nordeste entre Sport e Fortaleza, duelo de leões, é o ambas marcam, pagando 1,83. Levando em consideração aí o bom poderio ofensivo das duas equipes, né? São elencos nivelados, então a gente prefere fugir um pouco do resultado final. Acredito, inclusive, que a partida tende para o empate. Vamos focar em gols, né? Existe uma alta tendência aí dos dois times conseguirem deixar pelo menos um golzinho no confronto. Então ambas marcam acaba sendo uma solução muito atrativa, já que tem uma odd muito boa, até mesmo quando a gente compara ali com a linha de total de gols. Mas para o fique de olho, se você tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, uma alternativa que vai até de encontro, é muito semelhante ao ambas marcam, seria o mais de 1,5 gols. Essa cotação pré-jogo ela é muito baixa, né? Então assim, é uma forma de você se precaver no ao vivo se eventualmente um dos times faz 1-0, o adversário se lança, né? E aí num contra-ataque o time vai e mata num 2-0, por exemplo. Essa é uma alternativa aqui para os apostadores que tiverem a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, podem buscar o mais de 1,5 gols com a odd mais atrativa, que já não acontece no pré-jogo. Então é isso, análise finalizada de Sport e Fortaleza, mas se liga aqui na nossa playlist no YouTube e no nosso site tvbet.com, porque também já está disponível o vídeo sobre a outra semifinal que a gente também debateu entre Bahia e CRB. Recado de sempre, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, entra em tvbet.com. Esqueci de alguma coisa, Matheus? É isso? Dá essa moral, né? Dá essa moral. Estamos fazendo esse trabalho de embasamento para você, apostador, né? Essa análise estatística, futebolista, para você buscar as melhores oportunidades na Bet Nacional. Então, deixa seu like, compartilha, se inscreve e também ativa as notificações para você não perder nada dos conteúdos aqui da TVBet. Valeu, Fábio. Valeu, Matheus. Tamo junto. Tamo junto.